Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar na tua presença, Senhor, pedir a tua ajuda e o teu auxílio, Senhor. Nós reconhecemos que realmente o Senhor tem nos chamado e tem nos colocado em regiões que nós às vezes não conseguimos contemplar, Senhor, porque a nossa mente é muito fraca e não conseguimos nos aprofundar, Senhor, nos teus conceitos, na tua palavra, e temos nos deixado muitas vezes levar, Senhor, por coisas que não te agradam. Te pedimos que por misericórdia, Senhor, o Senhor possa nos ajudar essa noite. Que teu Espírito Santo possa estar consolando, edificando e exortando os nossos corações, Senhor, através da tua palavra, porque nós sabemos que devemos guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, possa falar conosco nessa noite, para que possamos escutar a tua voz e realmente guardar o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, como hoje nós vamos falar de uma autoanálise, nós realmente precisamos ver como nós estamos andando na casa do Senhor e na nossa vida secular. Porque é tão triste quando nós se deparamos com pessoas que elas têm todos os tipos de assunto, mas elas não conseguem ter um assunto que nos edifica, que é a palavra de Deus. Quando você chega na casa de uma pessoa e você está cheio do Espírito Santo e aquela pessoa está vazia de Deus, parece que há um bloqueio naquela casa. E é muito diferente quando você chega na casa de um irmão que está com o coração aberto para a palavra e seu coração está cheio do Espírito Santo. Então nós, que somos filhos de Deus, conseguimos ver essa diferença. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que eles têm muitos assuntos, e eles ficam até filosofando sobre muitas coisas. E triste é quando não conseguimos entrar no assunto que nos edifica, que é a palavra de Deus. E o mais triste, irmão, é que quando nós vamos visitar algum irmão e nós não conseguimos entrar na palavra de Deus. Muitas vezes nós temos muitos assuntos, mas nunca a palavra de Deus. Que triste. Quando nós chegamos na casa de um irmão e ele só sabe falar de trabalho. Que triste. Quando nós chegamos na casa de um irmão e ele só sabe falar de futebol. Que triste. Quando nós chegamos na casa de um irmão e ele sabe só falar de coisas que não convêm. Que alegria é quando nós chegamos na casa dos irmãos e conseguimos fluir o Espírito Santo que está dentro de nós. Eu e o Rodrigo tivemos uma experiência porque visitamos uma pessoa e essa pessoa nos tratava tão bem que chegava a nos envergonhar. Mas aquilo nos oprimia, até a maneira que a pessoa me tratava bem me oprimia. E quando eu saí da casa daquela pessoa e cheguei na casa de um irmão, parece que o céu se abriu e a brisa suave do Espírito Santo tomou as nossas vidas. E nós tivemos comunhão no Espírito Santo. Então preste atenção, irmão, como vocês estão vivendo as suas vidas. Veja que importante é que nós possamos ter esse assunto, o assunto de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, edificando a sua igreja. E realmente, irmão, se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos estar adquirindo coisas que não vêm do Espírito Santo. O salmista, Davi, no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Veja, há uma necessidade de nós termos esse coração puro. O Senhor Jesus também, em Mateus capítulo 5, verso 8, diz: bem-aventurado os puros, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há uma necessidade do nosso coração estar cheio de Cristo. O que é um coração puro?
Se nós usarmos os moldes do Senhor Jesus, nós podemos dizer que é um coração segundo o coração do nosso Senhor Jesus. E se você quer conhecer o coração do Senhor Jesus, você precisa conhecer a vida do Senhor Jesus. Quando você conhecer a vida do Senhor Jesus, você vai ver que ele nunca teve nada em conta para a sua própria vida, mas tudo que ele tinha, ele deu para os seus amigos, até mesmo a sua vida. Como a palavra diz, ele os amou e os amou até o fim. Esse é o coração do Senhor Jesus. Isto é ter um coração puro. Mas, irmãos, há muita dificuldade de nós termos esse coração puro nos dias de hoje. Porque o mundo consegue nos seduzir, porque o mundo jaz no maligno. E se nós prestarmos atenção nas palavras do Senhor Jesus, no capítulo 6, verso 21 de Mateus, que ele diz assim: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se realmente o Senhor ser o nosso tesouro, o nosso coração vai se encher do Senhor. Então a palavra do Senhor vai se completar nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração estiver cheio do Senhor Jesus, o seu falar vai ser o Senhor Jesus. As pessoas que encostarem em você, elas não estão preocupadas qual é o seu serviço, quanto você ganhou, que você trocou de carro. Isso não é interessante para ninguém. Nós precisamos vigiar e orar, porque o que é realmente interessante são as coisas eternas. E o que é eterno? O nosso Senhor Jesus, ele é eterno. As coisas passarão, os elementos se abrasarão, não vai ficar pedra sobre pedra. Então o nosso assunto eterno, o assunto que vai nos edificar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Salomão diz que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, a crença dos hebreus é que o coração é o íntimo do ser humano, é o mais profundo do ser. Quando ele fala no coração, não está falando no órgão coração, mas naquele sentimento mais profundo que tem dentro do ser humano. E, irmãos, graças ao Senhor, porque, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra lá nesse coração, amém? E ela consegue discernir as intenções do coração. Por isso, quando nós estamos dispostos a escutar a palavra de Deus, ela vai falar conosco, ela vai nos edificar, ela vai nos exortar, ela vai nos abençoar. E nós precisamos ter uma mudança de atitude, porque senão nós podemos estar sendo endurecidos pelo engano do pecado, como diz lá em Hebreus capítulo 3. E o pecado endurece o nosso coração, e o Senhor esquadrinha os corações. Veja o que ele diz em Ezequiel capítulo 11, verso 19: dar-lhe-eis um só coração. E essa palavra se cumpriu lá em Atos capítulo 4, verso 12, quando a palavra diz que a multidão que iam crendo, criam num só coração. Esse coração é um coração da igreja. Mas veja, continuando: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei entre eles, tirarei da sua carne o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Veja que interessante. Muitos de nós podemos estar endurecendo o nosso coração por causa do engano do pecado. Assim como o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, durante os 40 anos que andaram no deserto, eles endureceram o coração. Por isso que Hebreus vai dizer assim, que não haja entre vós, irmãos, um coração endurecido pelo engano do pecado. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não
endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra eles, contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja, irmão, agora para nós, Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Agora o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, irmão, quero repetir o verso 12 e o 13. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Se hoje ouvires a sua voz, e não endureçais o vosso coração. Realmente hoje é uma noite de celebração, hoje é uma noite de comunhão, mas hoje também é uma noite de arrependimento, irmão. Porque se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, todo o seu sacrifício e tudo o que Ele fez por nós, e como nós temos levado a vida nesse mundo, como nós temos nos afastado das coisas espirituais, como nós temos dado importância a coisas que não nos aproximam do Senhor Jesus. E hoje, mais uma vez, Ele está diante de nós, nos mostrando que realmente Ele sabia que nós não iríamos conseguir servir Ele como nós deveríamos. E o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, saberia que, infelizmente, alguns irmãos seriam endurecidos corações pelo engano do pecado. Mas como eu sempre falo para os irmãos, que a palavra do Senhor é como um martelo, e esse martelo ele é poderoso para destruir a pedra mais dura do mundo. Qual é a pedra mais dura do mundo? Um coração endurecido pelo engano do pecado. Por mais endurecido que nós estivermos, a palavra de Deus ela é apta para discernir o nosso coração. E quando ela consegue discernir o coração, o Senhor nos mostra novamente que mesmo endurecidos pelo engano do pecado, mesmo andando para longe do Senhor, o amor dele nos constrange, o amor dele nos revela que realmente ele nos amou, que somos amados seus, somos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? E como, irmãos, nós vamos conseguir, então, nos livrar do engano do pecado? Bom, o salmista, no Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como, irmão, nós vamos conseguir nos livrar do engano do pecado? Guardando no nosso coração a palavra de Deus. Esse é o primeiro fato que nós precisamos aprender. Guarda no teu coração a palavra de Deus. E o segundo, que é muito importante, nós precisamos exortar-nos mutualmente no tempo que se chama hoje. O que ele quer dizer com isso? Agora é hora de nos exortarmos. Quando nós pensarmos que não é hora de nos exortarmos, ainda se é hora de exortar. O problema é que muitos irmãos se acostumam não com uma palavra de exortação, mas com aquela palavra de autoajuda, né? A pessoa, o irmão, já está com o coração que é um paralelepípedo dentro do peito. E ainda escuta, você vai ser um vencedor. Adriano, o Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai te fazer feliz. O Senhor vai te mudar. Hoje mesmo, a sua bênção vai chegar.
Vamos cantar hoje, o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. São lindas músicas, mas o nosso milagre já chegou há 2000 anos atrás. Já mudou a nossa história, já mudou a nossa vida, já nos tirou de um império de trevas, já nos transportou para um reino de filhos do seu amor. Hoje nós somos herança. Você sabe quem você é em Cristo? Você é um filho de Deus, herança do Senhor, propriedade divina. É isso que nós somos. É isso que Cristo quer nos mostrar novamente. E para isso nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor está aqui para novamente nos mostrar a misericórdia dEle. Mas novamente Ele está esquadrinhando os nossos corações através da sua palavra. Veja, Jeremias capítulo 17, verso 10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja que interessante. O Senhor esquadrinha os corações. Por quê? Porque Ele prova os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas ações. Veja que interessante, irmão. Nós estamos diariamente sendo esquadrinhados pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso 27 também diz assim, que o Espírito, Ele esquadrinha os corações, sonda os corações. Mas o Espírito sonda, porque Ele sabe o que nós precisamos. Talvez a palavra que nós precisamos hoje é tomar uma atitude diante de Deus. Porque muitas vezes nós vamos protelando, nós vamos escutando a palavra de Deus, vamos sendo corrigidos pela palavra de Deus, vamos sendo exortados pela palavra de Deus, vamos sendo abençoados pela palavra de Deus, mas não conseguimos mudar de atitude. E não mudando de atitude, fizemos como aquele jovem que chegou perto do Senhor Jesus, você lembra? Capítulo 19 de Mateus, um jovem rico chegou perto do Senhor Jesus e perguntou para ele: bom mestre, como hei de herdar o reino de Deus, ou a vida eterna? E o Senhor falou para ele: guarda os mandamentos. Ele fala: não, eu já tenho guardado tudo isso. Mas o Senhor esquadrinha os corações. Aí o Senhor olha para ele e diz: vende tudo que tendes então, e dá aos pobres, e vem e me segue. Nossa, irmão, o jovem estava cheio de boa atitude, não estava? Klaus, estava cheio de vontade, não estava? Você pode dizer que esse jovem não estava com vontade de seguir o Senhor Jesus? Como nós podemos estar com vontade de seguir o Senhor Jesus? Como eu posso estar cheio de vontade de seguir o Senhor Jesus? Mas quando o Senhor esquadrinhar o meu coração, a palavra do Senhor vai lá no íntimo do nosso ser. E o Senhor revela para ele: então, se você quer me seguir, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e vem e segue-me. Aí ele entristeceu-se, a palavra de Deus diz assim, que ele entristeceu-se porque possuía muitas coisas. Ele tinha vontade de seguir o Senhor Jesus. Ele achava o evangelho bonito, ele tinha visto milagres, sinais e prodígios, mas ele não conseguiu ter a atitude de seguir o Senhor Jesus. E daí nós olhamos: não, mas ele era muito rico. Eu não sou rico. Mas qual é o teu tesouro? Se o seu tesouro não ser o Senhor Jesus, você não vai conseguir seguir o Senhor Jesus. Se o seu tesouro ser o seu serviço, se a sua família, se qualquer outra coisa, você está cheio de boa vontade. Eu quero servir. Como realmente nós que trabalhamos entre os irmãos, nós vemos como os irmãos estão cheios de boa vontade. Todos os irmãos querem servir o Senhor. Todos os irmãos querem seguir o Senhor. Todos os irmãos querem trabalhar na casa do Senhor. O querer há. O que não há é o proceder. Assim como o jovem rico queria, mas não seguiu o Senhor Jesus.
E como nós estamos hoje diante do Senhor Jesus? Será que nós vamos ficar apenas no querer? A hora que o Senhor esquadrinhar os nossos corações, nós vamos ficar como o jovem rico, não conseguir seguir o Senhor Jesus. Precisamos, irmão, realmente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, mas principalmente ter a atitude, irmão, porque nós precisamos ser irmãos de atitude. Você lembra quando o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: vem e segue-me? O que Pedro fez? Espera aí, Senhor, eu vou recolher as redes, estou cheio de rede. E às vezes nós falamos: nossa, como Pedro era terrível, né? Mas, irmãos, ele largou tudo na mesma hora. Ele não pensou em nada. Ele não pensou se o portão ficou aberto lá em casa. Hoje eu saí, acho que eu deixei o portão aberto, Senhor. Deixa eu só ir lá em casa, fechar o meu portão, que eu quero cuidar da minha casa. Lá estão os meus móveis, os meus bens. Pedro não pensou em nada disso. Pedro imediatamente seguiu o Senhor Jesus. Olha a atitude de Pedro, olha a atitude dos apóstolos. Essa, irmãos, é a atitude que nós precisamos ter. Transformar o nosso conhecimento em sabedoria é começar a seguir o Senhor Jesus. Senão você fica só no âmbito do conhecimento. Você pode conhecer tudo. Você é um perito em Deus. Pode perguntar qualquer coisa que eu respondo. Mas se você não segue a Deus, você não é um discípulo de Deus. Talvez você pode ser um grande fariseu, que conheciam todas as coisas sobre Deus, mas o próprio verbo de Deus encarnado veio e eles não o conheceram e não o receberam. Nós precisamos ter atitudes. E em toda a Bíblia nós vemos homens com atitudes. Você lembra de Davi? Havia um filisteu ferindo o povo de Deus e subjugando Deus. Você lembra dessa história? Ela é tão linda, né? Davi e Golias. Mas você vê a atitude de Davi. Todo o povo se acovardou porque o homem era grande. Mas Davi disse: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus dos deuses? Veja, irmão, o povo de Deus é formado por um povo de atitude. Senão nós vamos cair em erros que os irmãos do deserto caíram. E o engano do pecado vai endurecendo o nosso coração. E, irmão, quando o nosso coração está endurecido pelo engano do pecado, nós caímos lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, que diz que enganoso é o coração do homem em todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz chora aos ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias. As deixará no fim e será um insensato. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Precisamos guardar, irmãos, primeiramente a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Precisamos nos exortar e precisamos perceber se realmente nós estamos como esse jovem rico. Ele queria servir o Senhor. Porque muitas vezes nós podemos ter muitos jovens ricos entre nós, mas poucos aqueles que deixam as suas coisas e seguem o Senhor Jesus. Tenha atitude. E digo isso, irmãos, porque é o que a gente mais vê hoje. Lembro-me de Atos capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo chamado Formosa. Os discípulos cheios do Espírito Santo, cheios da graça. Isso é o resultado de quem tem atitudes, de um irmão que tem atitude, de um irmão que não é um irmão frouxo, que é um homem de verdade, é um homem de atitude.
E infelizmente nós estamos diante de uma sociedade frouxa, em que os homens querem ser mulheres e as mulheres querem ser homens. Mas por que isso? Porque o povo de Deus deixou de guardar os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, e começaram a seguir as coisas desse mundo. E parece que há um enfraquecimento espiritual no meio do povo de Deus, porque vivemos diante de uma sociedade corrupta, assim como o Senhor mesmo predisse, que os últimos tempos seriam tempos penosos, e nós vivemos nos últimos tempos. Então, como diz Paulo, levanta e resplandece. Precisamos levantar da situação que estamos, realmente parar de seguir o Senhor apenas com o nosso sentimento, com a nossa boca. Ele mesmo disse: esse povo me louva da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Tudo vai se completar, irmãos, porque quando realmente o Senhor ser o nosso tesouro, nós vamos ser irmãos de atitudes. Então nós vamos deixar de falar do Senhor, porque o Senhor vai ser a nossa realidade. Você entende isso? Quando o Senhor é a sua realidade, tudo que você fala é o Senhor. Você não fala do Senhor, mas o Senhor é a sua realidade. Então as suas palavras vão ser palavras de ânimo, palavras de exortação. Mutualmente vamos nos exortar, quando o Senhor ser o nosso tesouro. Vamos nos edificar. Não vamos procurar subterfúgios no mundo, porque o Senhor vai ser autossuficiente para nós. Mas, irmãos, quando o nosso coração nos engana e se endurece, realmente ele é totalmente corrupto. E se a palavra de Deus não conseguir quebrar esse coração de pedra que há dentro dos nossos corpos, irmão, do nosso ser, nós não vamos conseguir servir o Senhor. Mas ela está sempre lá. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo. Ele, domingo após domingo, ele vem com o seu martelo e bate no coração. E o Senhor quer realmente nos dar mais essa oportunidade de podermos hoje celebrar a ceia do Senhor com arrependimento no coração, reconhecendo que realmente o nosso coração tem nos enganado, o nosso coração tem nos corrompido, tem nos puxado para coisas que não é a palavra de Deus, que realmente precisamos mudar de vida, mudar de atitude. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer um de vós um perverso coração que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos mutualmente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Veja, por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Preste atenção, irmãos. Por causa disto há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Veja o processo de uma pessoa que está com o coração endurecido por causa do engano do pecado. E lembre-se que Paulo está falando a irmãos. Então o irmão ele fica fraco, ele fica doente e ele perde o direito de viver. Veja como o Senhor é misericordioso conosco. Mas a palavra diz assim, ó, se nós julgássemos a nós mesmos, e o Senhor nos dá a oportunidade de nos julgar a nós mesmos hoje. Veja que interessante. O partir do pão é uma noite de celebração, é uma noite de comunhão, é uma noite de uma autoanálise, mas é uma noite de um julgamento também. É muito interessante, irmão. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, não vamos ser julgados pelo Senhor. Mas quando não julgamos a nós mesmos, somos julgados pelo Senhor. E caímos lá na palavra dele, que diz que ele esquadrinha o coração para quê? Para dar a cada um a paga segundo o seu coração. Então, como está o seu coração hoje? Eu sei como está o meu. Será que realmente o meu coração tem sido um coração de carne? Ou será que eu tenho que olhar para o Senhor, dobrar os meus joelhos e fazer como Davi fez no Salmo 51, verso 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Será que nós vamos ter a atitude do jovem rico de se entristecer nessa noite e ir embora sem mudança nenhuma? Virar as costas para o Senhor? Porque realmente, irmãos, muitos irmãos fazem isso. Eles se encontram com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é essa: mudança de direção. Eles escutam a palavra de Deus e eles se entristecem e vão embora, porque eles não querem que essa pedra dura que é o coração do homem seja moldada segundo o coração de Deus. O que você vai fazer, irmão? O que eu vou fazer? Será que eu vou sair daqui com o meu coração duro? Cuidado, irmão. Nós estamos lidando com coisas santas. E não trate o que é santo profanamente. Isso pode trazer morte para você, desgraça. Nossa, mas a graça de Deus... irmão, existe a graça, existe a misericórdia, mas existe uma medida do pecado. Tem muitos irmãos aqui lendo o Antigo Testamento, e alguns até se assustam, porque vejam tantas mortes no Antigo Testamento, mas se você vai estudar, o povo encheu a medida do pecado. O Senhor foi misericordioso, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos encheu a medida do pecado. Aí o Senhor exterminou um povo. Aí você, nossa, quanta morte na Bíblia. Como o Senhor não tem misericórdia? Não, Ele foi muito misericordioso. Mas nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus.
Com Deus não se brinca, irmãos. Não se torce o nariz de Deus. Eu lembro da minha figura paterna, que era meu pai. Graças a Deus. Como é que eu ia torcer o nariz do meu pai, irmão? Ah, irmão, poderia torcer o nariz de qualquer pessoa no mundo, menos do meu pai. Porque se eu torcesse o nariz do meu pai, olha o que é uma figura paterna. Às vezes nós não conseguimos reconhecer Deus, porque nós não tivemos uma figura paterna. Mas veja, do Senhor não se deixa escarnecer. De Deus não se torce o nariz, não zombe do Senhor. Veja que o jovem rico, mesmo entristeceu-se, virou as costas e foi embora. Não escutou a palavra de Deus. Ele não quis mudar de atitude. Por quê? Porque ele tinha muitos bens no mundo. E como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, onde está o seu tesouro, estava o coração. E a palavra de Deus, ela é assim, irmãos. É sim, sim e não, não. Nós estamos diante da decisão. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. E é tão triste, irmão, quando o irmão perde o direito de viver. Quando você vê que o Senhor foi misericordioso com o irmão, e o irmão passa por algumas doenças, e às vezes a gente diz, vamos ter que expulsar esse demônio. Isso é uma doença do demônio, isso é uma coisa espiritual. Nossa, irmão, quando é espiritual é tão fácil, irmão. Você ora em nome do Senhor Jesus, o demônio sai, a pessoa é curada instantaneamente. O problema é orar por irmãos doentes. Porque o diabo não toca na vida de nenhum irmão, irmão. Esqueça isso. Nós somos povo de Deus. Lembra que ele teve que pedir para o Senhor para tocar na vida de Jó? Foi lá e pediu permissão ao Senhor. Tem visto o teu servo Jó, mas ele te obedece porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar. Ah, ele pede, irmão. Como diz um pregador do passado, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Mas os irmãos são governados por Deus. E nós temos uma mão governamental. E é interessante nós falarmos isso, porque nós falamos muito da graça do Senhor Jesus. Mas nós precisamos falar da severidade do nosso Deus. Porque isto é a verdade. O nosso Deus é um Deus de justiça. E nós precisamos amar a justiça. E o Senhor tem sido misericordioso conosco. Amém? Mas do Senhor não se brinca. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos por Ele julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para prejuízo. Quanto às demais coisas, vos ordenarei quando for ter convosco. Veja, vocês sabem, e nós sabemos, que muitos se reúnem para pior. E veja como nós temos que ter cuidado em todas as coisas. Nós estamos diante dessa situação aqui. Nós vamos partir o pão, depois nós vamos comer uma janta. Veja a realidade da reunião. Veja como ainda a janta faz parte da reunião. E que triste que na janta o nosso assunto muda. É como se botasse um botão de liga e desliga aqui na minha cabeça. Tá, agora eu vou falar de futebol. Isso é uma vergonha para nós, irmão. Não é para vocês, para nós. Você entende? Porque, segundo Paulo, a reunião continua. Irmãos, vocês vão comer, vamos esperar uns pelos outros, vamos ter comunhão. Que essa ceia, que essa celebração, seja uma celebração de paz. E nós precisamos cuidar para não nos ajuntar para pior, Paulo diz. Porque um crente com coração de pedra, irmão, até para cozinhar ele se incomoda. Um crente com um coração de pedra,
Até para fritar um ovo ele incomoda. Até para limpar um banheiro é terrível. Para arrumar uma cadeira, olha, é terrível, irmão. Um crente, quando ele tem um coração de pedra. Que o Senhor nos livre de ter corações de pedra. Que nós possamos olhar para a ceia do Senhor e pedir: Senhor, me livre, não quero ser julgado. Quero ser uma bênção para os irmãos. Quero realmente considerar os outros superiores a mim mesmo, porque o Senhor fez isso. A última ceia que o Senhor participou, ele foi o menor servo, o servo que limpava os pés. O Senhor dos senhores, o autor da vida, aquele que fez o universo, luz de luz, Deus de Deus, veio. E às vezes, né, Klaus, nós não queremos servir uns aos outros, queremos ter alguma posição entre irmãos. Ah, irmão, que triste realidade da igreja. Que triste realidade quando a palavra não consegue adentrar um coração de pedra. Que triste realidade do jovem rico. Que triste realidade, como Paulo diz, por causa disto. Veja o que Paulo diz: há entre vós. Ele não diz vai ter entre vocês, ele diz: ó, por causa disto aqui, há entre vós muitos fracos. Verso 30, capítulo 11 de 1 Coríntios. E doentes, e muitos que dormem. Não pense que está dormindo espiritualmente, não. Esses que dormem são aqueles irmãos que perderam o direito de viver. Ele enfraquece, adoece e morre. Isso havia apenas entre os irmãos de Corinto. Ainda bem que aqui em Joinville é um negócio diferente. Graças a Deus por isso. Aqui em Joinville nós, somos da graça. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Se hoje ouvires a sua voz e não endureçar os vossos corações. Não endureça o coração como o jovem rico fez. Lembre-se, o Senhor precisa ser o nosso assunto. O Senhor precisa ser o centro. O centro de uma família saudável é Cristo. O centro de uma reunião saudável é Cristo. O centro das nossas vidas precisa ser Cristo. Um coração puro. O que é um coração puro? É um coração cheio de Cristo, transbordando de Cristo. Mas aí não sobra lugar para ninguém, Klaus, não. Aí em Cristo você vai amar sua esposa, você vai amar os irmãos, aí você vai receber realmente o que é o amor ágape, o amor de Deus. Daí em Cristo desenvolve em você, no seu espírito, o amor ágape. Daí você vai aprender o que é amar o irmão, o que é realmente amar uma esposa, amar um marido, como que o marido pode dar a vida pela esposa, apenas com esse amor em Cristo, de um coração puro, cheio de Cristo. Amém? Pai, nós queremos te dar graça pela tua palavra, Senhor. Realmente nós reconhecemos, Senhor, que o nosso coração tem sido enganado pelo pecado, Senhor. Tem sido endurecido pelas coisas desse mundo, Senhor. E tem se afastado de Ti, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, e Te agradecemos também por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que oportunidade gloriosa, Senhor, de estarmos aos Teus pés, recebendo a palavra da vida, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida dos irmãos. Nós sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer. Mas nós nos envergonhamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Diante de todas as coisas que o Senhor tem nos mostrado. Nós falamos como salmista, Senhor, realmente cria em nós, Senhor, um coração puro. Porque somente o Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos convencer, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos dar a direção, Senhor.
possa mudar o nosso caminho e possa ajudar na nossa decisão, Senhor. Não queremos ser, Senhor, como aquele jovem que entristeceu-se e deixou o Senhor. Nós nos entristecemos, mas nós queremos te seguir, Senhor. Assim como Pedro se entristeceu quando o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Ó Senhor, nos perdoa por não te amar como o Senhor merece. Nos perdoa, Senhor. Nós somos fracos mesmo. Nós não conseguimos mesmo, Senhor. Os nossos pés se apressam para correr longe de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos julgar a nós mesmos, Senhor. Não queremos ser julgados por Ti. Não queremos ser condenados, Senhor, com o mundo. Queremos nos ajuntar, Senhor, para melhor e não para pior, Senhor. Queremos realmente discernir o corpo e o sangue de Cristo, Senhor. Queremos realmente que o Senhor nos cure, nos limpe, Senhor. Que o Senhor tire de dentro de nós esse coração de pedra e que o Senhor possa colocar no nosso meio um coração de carne, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Nós Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos de Ti. Não queremos virar as costas para Ti. Nos ajuda, Senhor, porque não temos força, Senhor. Não conseguimos, Senhor. Não conseguimos Te contemplar, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.